Hoje nós vamos ter uma conversa aqui para falar sobre os crimes contra a honra, previstos aí a partir do artigo 138 do Código Penal. Os crimes contra a honra são três, tá? 3 crimes contra a honra previstos aí no Código Penal, ao longo dos artigos 138, 139 e 140, tá bem? São os crimes de calúnia, difamação e injúria nessa ordem, tá? 138, então, calúnia, 139, difamação e 140, injúria, bem? Primeiro, antes de entrar especificamente no crime contra a honra, nos crimes contra a honra, a gente vai falar de uma introduçãozinha comum para todos os crimes contra a honra, tá bem? Então, tudo que a gente vai falar nesse início, os crimes contra a honra têm um traço comum, bem? E nesse sentido a gente vai falar, nessa introdução, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o que é geral para todos, tá bem? E depois a gente vem esmiuçando cada crime específico, tá? Então, primeiro vai a ideia do que é o conceito de honra. Anote aí. Honra é assim entendido como os atributos físicos, intelectuais e morais das pessoas humanas, tá? Honra em sentido amplo é nesse sentido, tá? Esse é o conceito de honra. São um conjunto de atributos que nós, seres humanos, temos sobre nós e o que as pessoas pensam sobre a gente também, bem? A proteção aí da honra encontra previsão no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, bem? Lá garante-se a honra, trata-se de garantia fundamental e aqui como introdução a gente vai falar sobre 2 espécies de honra e dependendo do tipo de honra que for atingida, então depois a gente vai ter como consequência penal aí a tipificação, qual crime que pode ocorrer o enquadramento, tá? Então, de início, nós vamos dividir a honra em dois tipos, tá? Honra subjetiva e honra objetiva, tá? Primeiro vamos falar sobre a honra subjetiva. Como o próprio nome está dizendo, senhores, honra subjetiva é aquele conceito de atributos, de pensamentos, de que nós, seres humanos, pensamos sobre nós, né? Então vai aí o que a gente pensa sobre nós no aspecto intelectual, físico, moral, econômico, minha origem, tá bem? Esses atributos que nós pensamos sobre nós mesmos, por isso o conceito de honra subjetiva é a chamada de autoestima ou apreço próprio, tá? Então quando alguém atinge esses atributos, essas qualidades que nós pensamos sobre a gente, o sujeito está atingindo aí a nossa honra subjetiva, tá bem? A nossa autoestima, o nosso autoapreço, tá? E dentro disso, se alguém atingir a nossa honra subjetiva, então a gente vai ter a caracterização aí do crime de injúria, tá bem? E a doutrina também separa a honra subjetiva em 2, tá? São subespécies aí da honra subjetiva, honra subjetiva decoro e honra subjetiva dignidade, tá bem? Anote aí então o que seria o conceito de honra decoro. A honra decoro, que é subespécie de honra subjetiva, engloba conceitos, aquilo que a gente pensa sobre nós nos aspectos físicos e intelectuais, tá? Então, o que poderia ofender a minha honra subjetiva? Decoro. Alguém me chamar de burro, analfabeto, ignorante, desonesto, tá bem? Essas seriam expressões que atingiriam a honra subjetiva decoro, tá bem? Por outro lado, a honra subjetiva dignidade é aquela que nos atinge no aspecto moral, tá bem? Por exemplo, chamar alguém de canalha, seu canalha, tá bem? A moral, é o que as pessoas, o que a gente acha que a sociedade entende sobre a gente, tá bem? Então fica aí então essas questões, tá? Honra subjetiva, aquela que a gente pensa sobre nós, e se subdivide em honra decoro e honra dignidade, tá bom? E se eu tiver alguém atingindo a minha honra subjetiva, então eu tenho possivelmente a caracterização específica do crime de injúria, bom?
Agora, a outra espécie de honra, agora a honra objetiva, bem? Honra objetiva é aquilo que o meio que a gente vive, o nosso meio social, a sociedade, os nossos pares pensam sobre a gente, tá bem? Nos aspectos morais, físicos e intelectuais, tá bom? É a nossa honra perante a sociedade, essa é a honra objetiva, aquilo que as pessoas nos vê, tá bem? É a chamada reputação que eu tenho perante a sociedade, perante os meus pares, bom? E se eu tiver, então, alguém atingindo a minha honra objetiva, eu tenho, então, caracterização aí, dependendo de como for a conduta do agente, a caracterização dos crimes de calúnia e difamação, tá bem? Então, honra objetiva atacada, eu tenho os crimes de calúnia ou difamação. Honra subjetiva, seja ela decoro, seja ela honra dignidade, eu tenho o crime de injúria, tá bom? Fique com essas ideias iniciais, logo mais nós falaremos aí especificamente sobre cada um dos crimes, tá bem? Pontos comuns em relação aos 3 crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Nós temos aí como ponto comum, não muda em relação a qualquer um desses delitos, o elemento subjetivo. Bem, a que título é punido os crimes contra a honra? Todos eles, tá bem? Sem exceção, os 3 são todos dolosos, não tem forma culposa, não existe crime contra a honra culposo, tá bem? Todos os crimes aí são dolosos, tá? Os tipos são dolosos, tá bom? O sujeito quer e assim pratica, tá? O que é exigido a respeito desse elemento subjetivo, bem, doloso, é necessário que a expressão, aquilo que for escrito, que eventualmente possa atingir a nossa honra, tenha um mínimo de caráter de seriedade, né? Eventuais brincadeiras, haveria hipótese de exclusão aí, não caracterização de qualquer um dos crimes contra a honra por conta da ausência do elemento subjetivo do tipo, tá? Então é necessário que o sujeito haja com dolo e que tenha seriedade naquilo que ele disse, tá bom? Ainda que depois ele venha falar, eu falei isso por brincadeira, tal, não. Vai ser analisado lá o caso concreto, de acordo com o que ele falou naquele momento, tá bom? Então lá há seriedade. O que eu vou mencionar agora para vocês aqui, que vocês marquem aí, é que algo que não caracteriza crime contra a honra, tá bom? É assim entendido como não caracterizando crime contra a honra por faltar elemento subjetivo, elemento de dolo, elemento de querer atingir a honra, objetivo ou subjetivo da pessoa, tá bom? Quando eventuais dizeres ou escritos são então por mera brincadeira, quando o agente atua de modo a narrar algo acontecido, chamado de animus narrandi, eu presencio determinado fato e conto para outra pessoa, objetivamente, tudo aquilo que aconteceu, tá bem? Nessa hipótese, então, por eu estar narrando algo que eu testemunhei, ou presenciei, li ou ouvi, eu não teria, então, a intenção aí de narrar, de atingir a honra objetiva ou subjetiva de alguém, tá bom? O animus narrandi, então, é mera narrativa, sem entrar no mérito, eu, então, não teria aí crime contra a honra. Por outro lado, também não tem a caracterização de crime contra a honra por faltar elemento subjetivo quando o agente atua com mera crítica, mas a crítica no sentido artístico, científico ou intelectual, tá bem? Então, digamos que eu assisti determinado filme, vi lá que o desempenho de determinado ator foi ruim e tal, não, aquele ator naquele dia estava mal, não gostei dele, a atuação dele foi ruim, foi péssima, bem? É uma crítica sobre algo que eu assisti, né? Então, nessa hipótese de mera crítica, narração de mera crítica intelectual, artística ou científica, e não tem também caracterização dos crimes contra a honra por faltar o elemento subjetivo também, tá? Também entende-se que não há crime contra a honra quando o agente atua com a intenção de se defender, tá bem? Porque foi eventualmente aí atingido por alguma conduta por parte da vítima, e para autodefesa ou para se defender, o sujeito teria que se valer de determinadas expressões, tá bem? E por fim, também não tem a caracterização de crimes contra a honra por faltar elemento subjetivo quando o sujeito atua no sentido de corrigir alguém, tá? Então, eventualmente, vamos dar um exemplo aí de pai com filho, que o filho fez alguma coisa errada e eventualmente, filho, fazer isso é burrice, um exemplo, tá?
fazer isso é burrice, tudo bem? Você está tentando corrigir a pessoa e não tratá-la ou não chamá-la de burro eventualmente, tá? Então nessas hipóteses também de ânimos corrigendi, tá bem? Principalmente em relação à educação, você não tem crime contra a honra por faltar elemento subjetivo, tá bom? Outro ponto comum que pode ser mencionado, que todos os crimes contra a honra possuem, é em relação ao sujeito ativo, tá bom? Então vamos tomar um cuidadinho aqui com relação ao sujeito ativo. Quem pode praticar aí os crimes contra a honra? Regra geral, qualquer pessoa física, né? Qualquer ser humano, tá bom? Qualquer sujeito imputável pode praticar aí crime contra a honra, tá? Não é crime próprio. Agora, as observações que a gente vai começar a marcar agora é porque dependendo de quem for o sujeito ativo, ou quem for o autor daquele eventualmente aquilo que poderia caracterizar crime contra a honra, eu não vou ter a prática, tá? De nenhum delito, tá? Então, regra geral, crime contra a honra, qualquer pessoa, tá? Por quê? Porque o crime não é próprio, tá bom? Qualquer pessoa pode praticar. No entanto, tem algumas exceções aí em relação à configuração do crime contra a honra. Então, a primeira observação, tá? A ser marcada, em relação a congressistas, tá? Então, deputados federais e senadores, tá bem? Eles encontram imunidades materiais no artigo 53 da Constituição Federal, tá? Desde que aquilo que eles mencionarem sejam inerente às suas funções, tá? Então, deputados federais e senadores aí gozam de imunidade material sobre aquilo que eles falam, na defesa daquilo que eles estão no exercício das suas funções, tá? Na defesa daquilo que o mandato pelos quais eles exercem, bem? Eles gozam então de imunidade material, não tem crime contra a honra, então, deputado federal e senador, tá? Aqui vale um parênteses, né? Vocês se recordam bem, faz pouco tempo, o nosso atual presidente teria, enquanto deputado federal, teria falado com uma outra deputada federal, determinada expressão lá envolvendo o crime de estupro, né? Salvo engano, a expressão você nem mereceria ser estuprada, né? Entendeu-se o STF, né, que nesse caso tem crime contra a honra, tudo bem? Porque os dizeres não guardam relação, pertinência, não tem um liame, não tem uma ligação, um nexo causal aí com o exercício de suas funções, tá bom? Então, nesse caso, estaria aí sim a prática do crime contra a honra, tá bom? Outra exceção aí que a gente vai falar sobre imunidade estendida também por força da previsão constitucional em relação a deputados estaduais. O artigo 27, parágrafo 1º da Constituição Federal lá estende as disposições dos crimes, essa imunidade material de deputados e senadores também para os deputados estaduais, né? Então, o que eu disse em relação a deputados federais e senadores também se estende a deputados estaduais por força da norma de extensão aí das previsões do artigo 27, parágrafo 1º da Constituição Federal, tá bom? Deputados estaduais também. Então, há necessidade só de que os dizeres deles sejam relacionados aí às suas funções, tá bem? Para que tenha essa imunidade, né? Vereadores também gozam de imunidade em relação àqueles que eles defendem, aqueles que eles mencionam. Está previsto lá no artigo 29, inciso 8 da Constituição Federal, tá bem? Aqui só um cuidado, né? Os vereadores, eles têm imunidade em relação àquilo aquilo relacionado ao exercício de suas funções, tá bem? Desde que o lugar onde que ele esteja falou aqueles dizeres sejam nos limites da cidade onde ele é o vereador, tá bem? Nos limites do território da chamada vereança, onde ele exerce o cargo de vereador, tá bem? Se ele estiver ali, ele tem imunidade. Fora dali, ele não tem imunidade, tá? Bem? A questão do advogado, né, doutores? O advogado também tem imunidades na defesa da causa. E o que a gente vai mencionar agora está previsto no artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94. Diz então aqui o artigo 7º do Estatuto da OAB, são direitos do advogado, parágrafo 2º. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis
qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer. Aqui só um cuidado, tá? Em relação às expressões aí, injúria, difamação e desacato, a expressão desacato foi declarada inconstitucional aí, tá? Pela ação direta de inconstitucionalidade número 1127, em 2006, tá bem? Desacato não tenho por parte do advogado, tá? Mas, eventualmente, eu posso ter aí somente, então, o crime de calúnia. Então, o advogado tem imunidade em relação a quais crimes, professor? Desde que seja no exercício de sua profissão, tá bom? Há esse nexo aí, a necessidade dessa ligação, desse liame, tá bem? O advogado, então, na defesa da causa, em juízo ou fora dele, desde que seja inerente à sua profissão, ele está imune aí, ele tem imunidade em relação aos crimes de difamação e injúria. Só os dois. Ele não tem imunidade em relação à calúnia, tá bom? Então, nos crimes contra a honra, toma cuidado só aí, doutor, doutora, em relação ao crime de calúnia, tá bom? Calúnia continua sendo possível punir o advogado, ainda que ele esteja no exercício de sua função, ainda que seja o exercício de suas atividades, tá? A imunidade, então, em relação ao advogado, volta a dizer, somente em relação aos crimes de difamação e injúria, tá bom? Essas guardadas, essas pontuações em relação ao sujeito ativo, aquilo que era comum, que a gente vai falar sobre todos os crimes contra a honra, bem? Próximo ponto comum que vai ser mencionado aqui, comum a todos os 3 crimes contra a honra, são em relação ao sujeito passivo, tá bem? Quem que pode ter sua honra atingida, tá bem? Então vamos lá, com a regra geral aí, qualquer pessoa também, humana, né, pode ter a sua honra objetiva ou subjetiva atingida, tá? Então o sujeito passivo, como regra geral, qualquer pessoa, tá bem? Em relação à pessoa jurídica, aqui vem as exceções agora que a gente pode marcar e pontuar aí, tá? Cuidado então na observação ao estabelecer aqui essas hipóteses que a gente vai mencionar. Então, em relação à pessoa jurídica, tá? A pessoa jurídica, senhores, tem opinião contrária, mas eu vou falar aqui o que é majoritariamente. Pessoa jurídica, em nosso ordenamento penal aí, jurídico, a pessoa jurídica é pacífico, isso por força de previsão constitucional, pode praticar crimes contra o meio ambiente. Então, lá na Lei dos Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98, prevê lá a punição em relação à pessoa jurídica, sem prejuízo de punir as pessoas físicas. Mas a pessoa jurídica, então, pode praticar crime contra o meio ambiente. Nesse sentido, então, estabeleceu-se se a pergunta então, né? Pessoa jurídica pode ser vítima de crime contra a honra, tá? Então a resposta é depende, tá bom? Depende. As pessoas jurídicas eles podem aí ser vítimas dos crimes contra a honra desde que o comportamento do sujeito ativo atinja a honra objetiva dela. Por que isso, professor? Honra objetiva, como eu disse para vocês, é a reputação que determinada pessoa tem perante a sociedade. E as empresas, elas têm, né? As pessoas jurídicas têm sim reputação, né? Eu vou comprar dessa marca porque eu confio nela. Eu vou comprar dessa empresa porque eu confio nela, né? Eu gosto dessa empresa, eu gosto dessa marca. O produto tem qualidade. Então ela tem honra objetiva. É aquilo que nós da sociedade pensamos sobre ela, tá bom? Por outro lado, ela não pensa sobre si, não é? A pessoa jurídica não está pensando sobre si. Eu sou boa, não sou, tenho estudo, não tenho conceito intelectual, não tenho, tá bom? Então, o crime envolvendo honra subjetiva, que é no caso aqui, então, o que nos sobrou é injúria, nós nunca teremos em relação, então, às pessoas jurídicas. Então, com relação à pessoa jurídica, ela pode ser vítima de quais crimes? Calúnia e difamação. Nunca poderá ser vítima de crime de injúria, porque ela não tem honra subjetiva, tá bom? Doente mental e criança. Por que é interessante eu falar sobre doente mental e criança? Em determinados crimes, principalmente aqueles que envolvem atingir a honra subjetiva, tudo bem? Aquilo que eu entendo, aqueles atributos que eu penso sobre mim, tudo bem? A minha honra subjetiva. Digamos que determinada capacidade, então, é necessário que a nossa vítima tenha discernimento sobre aquilo que foi dito. Tudo bem?
Se a pessoa não tem discernimento sobre aquilo que foi dito, ele não tem como atingir a honra subjetiva dela, certo? Então, em relação a doente mental e criança, tá bom? Eu vou ter crimes quando eu atingir a honra objetiva dela, mas eu preciso de discernimento dessas vítimas quando eu envolver crime contra a honra subjetiva dela, quando eu envolver injúria, tá bom? Então, eu vou perquirir, vou analisar a existência de qual crime contra a honra quando envolver deficiente mental e criança, quando for envolver crime de injúria, tá bom? No crime de injúria, então, eu preciso de discernimento por parte do sujeito passivo e o caso concreto vai dizer para mim lá se eu tenho ou não. Mas o que eu posso falar para você é doente mental e criança, qualquer que seja a deficiência e qualquer que seja a idade da pessoa, da criança, eu tenho sim a caracterização de crimes contra a honra objetiva, tá? Então, calúnia e difamação eu tenho tranquilamente em relação às vítimas doentes mentais ou crianças. Agora, envolvendo crime contra a honra e injúria, eu preciso analisar o caso concreto, se aquela vítima tinha ou não discernimento para entender se ela sabia que ela teve afetado a sua honra subjetiva, o conceito que ela tem sobre si, tá bem? Morto, bem? O morto, senhores, vocês sabem melhor do que eu, não é sujeito de direitos, tudo bem? Mas a lei civil e penal resguarda o respeito a eles, né? Mas especificamente em relação aos crimes contra a honra, de forma excepcional aqui, por força de expressa previsão legal, o morto, a pessoa morta, tá bem? Ela só pode ser vítima do crime de calúnia. Nós vamos voltar a falar sobre isso quando formos abordar aí o artigo 138, parágrafo 2º, tá bem? Então, morto só pode ser vítima de crime contra a honra se for calúnia. Difamação e injúria está fora de crime contra a honra. Bem? Em relação às vítimas presidentes, presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF, os quatro presidentes que nós temos aí, bem? No âmbito federal. Se eu tiver crime contra a honra deles, desde que tenha conteúdo ou motivação política, então eu vou ter previsão. Tem os crimes contra a honra, tá bem? Contra essas pessoas, mas a previsão e a tipificação não vai ser mais no Código Penal, vai ser lá na Lei de Segurança Nacional, Lei 7.170 de 83. Os crimes contra a honra desses 4 presidentes, tá bem? Quando tiverem motivações políticas, o enquadramento então é na Lei de Segurança Nacional, Lei 7.170 de 83, especificamente no seu artigo 26, tá bem? E agora também, em relação ainda ao crime contra a honra, tome o seguinte cuidado, só a última observação, quando envolver sujeito passivo, se dentro do contexto do crime contra a honra tiver cunho eleitoral, tá bem? Eu tenho sim, tá? Na época de eleição não é tudo vale não, tá bom? Eu tenho sim crimes contra a honra em período eleitoral também, contra aquele candidato, contra esse candidato, enfim, nós temos crimes contra a honra, tá? Desde que não seja mera crítica, mas atingir a honra objetiva ou subjetiva em período eleitoral e tiver cunho político eleitoral, a tipificação dos crimes contra a honra dos 3, tá bem? Calúnia, difamação e injúria, eu encontro previsão lá no artigo 324 do Código Eleitoral. Código Eleitoral, a Lei 4737/65. Código Eleitoral, então, se eu tiver dentro as crimes contra a honra praticados dentro do contexto eleitoral, tá bom?